Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos trabalhar a implementação em Python do método de Jacobi para a resolução de sistemas lineares. Lembrando sempre que você pode acessar o nosso site rexmedeiros.com e fazer o download desse vídeo para assisti-lo offline. Bem, eu vou fazer uma revisão rápida do método de Jacobi porque a gente tem uma videoaula falando somente sobre esse método, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para essa videoaula. Então, seja um sistema AX igual a B, para resolver pelo método iterativo de Jacobi, nós temos que montar um processo iterativo que é da forma x do passo k mais 1 é igual a bx do passo k, né, mais, aqui é um mais, né, pessoal, peço desculpas aí, mais uma matriz D. Essas matrizes do processo iterativo, B e D, elas são obtidas a partir das matrizes, né, A e B do sistema. Vamos dar uma olhada rapidinho no pseudocódigo do método de Jacobi e depois a gente volta para esse slide. Então, no site CN, né, vocês podem acessar aqui pelo endereço cn.sct.frn.br. Eu venho aqui em Sistemas Lineares, método de Jacobi. Então, ao final, eu tenho aqui um pseudocódigo, né, do método de Jacobi. Ele está um pouco direcionado para a linguagem do Scilab, né? Mas a gente vai implementar aqui em Python. Mas bom, vamos verificar quais são as entradas do nosso algoritmo. Eu vou colocar aqui o slide e vou colocar o pseudocódigo. Então, como entradas, o nosso programa irá ter as matrizes A e B do sistema, né? Nós queremos encontrar o X, então A e B do sistema. A precisão P, que é a quantidade de algarismos significativos que nós queremos para a nossa solução. Podemos também inserir um chute inicial x0, né? Veja que o chute inicial aqui está sendo o vetorzinho D do processo iterativo, não tem problema, né? Mas a gente vai optar na nossa implementação de fornecer um chute inicial. E por fim, nmax, que é o número máximo de iterações. E como saída, nós iremos ter um vetor x, que ele é a solução do sistema, né, com P algarismos significativos de precisão. Podemos também colocar como saída o número de iterações necessárias para atingir, né, essa precisão. Então, IT, que é o número de iterações. Então, o programa, né, pessoal, o pseudocódigo, ele começa da seguinte forma. Ele encontra as matrizes B e D do processo iterativo, ok? Aí aqui tem uma forma bem peculiar, já está a equação do Scilab, né? Para você fazer isso, a gente vai ver como é que faz isso em Python. Então, depois de encontrar as matrizes B e D, ele define aqui, né, o XOLD, né, do processo iterativo como sendo o chute inicial, no nosso caso vai ser x0, aqui está sendo o D. Ele seta o número de iterações IT como sendo 0 e seta o erro relativo como sendo 1, para que ele possa entrar no laço, né? E dentro do laço, que vai ser percorrido enquanto, né, o erro relativo for maior do que 10 elevado a P, né, no nosso caso, que P no nosso caso é a quantidade de algarismos significativos, é a precisão, né, e T for menor ou igual ao número de iterações máximas. Então, dentro do laço, o que é que vai acontecer? Eu calculo uma nova estimativa para o x, né, como sendo igual a bx mais d, que é a equação aqui do processo iterativo, calculo o erro relativo, faça as devidas atribuições, né, para que o XOLD ganhe o valor atual de x, né, isso para que seja possível calcular novamente o erro relativo na próxima iteração. E, por fim, eu atualizo o contador do número de iterações. Ao final, o nosso programa vai retornar, né, x e t como a gente havia descrito antes. Okay? Então vamos lá para o Colab. Pronto, eu já coloquei aqui as matrizes A e B, né, só para a gente ter uma referência, mas vamos fazer o programa de forma genérica. Como é que a gente inicia? A gente inicia definindo uma função, então def, uma função Jacobi, que ela vai receber os parâmetros de entrada, né, ou seja, A, B, P, que é a precisão, x0 e, por fim, nmax. Né? Ok. E aqui a gente pode colocar já um retorno como sendo o valor de x. Ok, pessoal? Então, olhando para o pseudocódigo, o que é que ele faz inicialmente? Ele faz o cálculo das matrizes B e D do processo iterativo. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso
em Python, né, usando os recursos da biblioteca NumPy, né, em apenas uma linha, assim como é feito em Scilab. Bom, para isso eu vou voltar lá para os slides, aqui. E aí vocês vão lembrar, pessoal, quem não lembra, certo? Dá uma olhadinha lá na videoaula sobre o método de Jacobi, que eu falo como é que você obtém a matriz B, né, diretamente da matriz A. Ou seja, a gente divide cada linha, falando aqui rapidamente, né, a gente divide cada linha da matriz pelo respectivo elemento da diagonal principal. Depois a gente troca o sinal, né, da matriz após essa operação e zera a diagonal principal. Então, basicamente é isso que é feito, né? Bom, vamos por partes. Se eu quero dividir, né, a primeira linha da matriz A por 10, a segunda linha por 5 e a terceira linha por 10, né, que é o respectivo elemento aqui da diagonal principal, eu posso fazer de várias formas. Eu vou fazer de uma forma engenhosa, tá, pessoal? A forma engenhosa é o seguinte: eu vou criar uma matriz que ela tenha a mesma diagonal principal de A, ou seja, 10, 5 e 10, mas que tenha 0 nas outras posições. Então 0 aqui, 0, 0. Basicamente uma matriz assim, ok? Então tem a mesma diagonal principal e 0 nas outras posições. Ora, essa matriz em Python ou no Scilab é simples da gente obter. Eu vou até sair um pouquinho da função e fazer isso fora, né, e mostrar para vocês como que isso é feito. Antes, porém, eu vou, já como eu estou fazendo o código de forma genérica, eu vou pegar a dimensão do sistema, né? Ou seja, eu vou pegar o n aqui, que nesse caso vai ser igual a 3. Então vamos lá. Vou usar a biblioteca do NumPy. Então, n. Vou desconstruir, né, pessoal, a tupla. Então vai ser np.shape de A. Então aqui, lembrando que A é uma matriz quadrada, né? Então eu basta pegar o número de linhas. O número de colunas eu não tenho interesse, então coloco aqui o underline. Ok, aqui eu peguei o shape e agora eu vou criar uma matriz identidade de ordem 3, né? De ordem n. Então vou fazer o seguinte, ó, I, vou chamar de I, matriz identidade, é igual a I n. Pronto, aqui eu tenho uma matriz, eu vou dar até um print para a gente ver melhor, certo? Print I vai ser uma matriz identidade de ordem n. Esqueci aqui de colocar, né, a biblioteca NumPy. Pronto. Vamos lá rodar. Veja que aqui eu tenho uma matriz identidade. E aí o que eu quero é que essa matriz, ó, tenha o 10 na primeira linha, o 5 na segunda e o 10 na terceira, né? Bom, para isso eu vou multiplicar a matriz I. Né? Então vou fazer o seguinte, ó, vou fazer I é igual. Eu vou multiplicar a matriz I, fazendo a multiplicação elemento a elemento, pela própria matriz A. Então vou fazer A vezes, e aqui não é multiplicação de matriz, né, é uma multiplicação elemento a elemento, pessoal. É diferente do arroba, né? O arroba é uma multiplicação padrão de matrizes. O asterisco é uma multiplicação elemento a elemento. Significa o seguinte, que eu vou multiplicar o elemento, né, se eu tenho assim. Né? Aqui eu tenho a matriz A, vamos lá, 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3 e 10. Aqui eu tenho a matriz A e eu vou multiplicar pela matriz identidade. Assim. Então essa multiplicação com o asterisco, como é que ela é feita? É assim, ó, 10 vezes 1, né? Aí eu coloco na posição aqui 10. Aí depois 2 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. É diferente, né, daquele algoritmo de multiplicação de matriz. Então 1 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 1 vezes 0, 0, enfim, 0, 0 e 10, que é exatamente o que eu quero, né? Então eu vou fazer essa multiplicação elemento a elemento de A pela matriz identidade, né? E aí eu vou colocar, vamos mudar até o nome aqui, vamos chamar essa matriz de C, né? Uma matriz intermediária, aí, o temp, como queiram, né? Isso aqui é só temporário, só para a gente ver como é que a gente constrói a nossa estratégia. Pronto. Tá vendo que eu tenho o que eu quero? Agora veja, como na verdade eu pretendo dividir, né, os elementos, cada linha da matriz A pelo respectivo valor da diagonal principal, então eu vou inverter. Ups, pronto. Então eu vou inverter a matriz C, certo? Então eu vou fazer, por exemplo, vou criar uma matriz aqui, ó, inversa de C, né, é igual, eu vou usar a função aqui do NumPy, np lim alg.inv, e aí eu vou inverter a matriz C, certo? E aí eu vou imprimir só para a gente ver como é essa matriz C. Pronto, essa matriz C é justamente, pessoal, ó,
é 1 sobre 10, 1 sobre 5 e 1 sobre 10, aqui na diagonal principal, certo? Agora, se eu pegar essa matriz INV-C e multiplicar pela matriz A, aí olha o que é que acontece. Agora uma multiplicação normal de matrizes, certo? Então, essa propriedade é o seguinte, se eu tenho uma matriz que ela é uma matriz diagonal e eu multiplico por uma outra matriz, isso equivale a multiplicar cada linha dessa matriz da direita pelo elemento da diagonal principal, que é justamente o que eu quero, certo? Então eu vou fazer INV-C, multiplicação de matrizes por A. Aí olha só o que eu vou obter, pessoal. Olha aí a mágica, certo? Veja que já está bem próximo aqui da minha matriz B, certo? Está bem próximo. Posso até fazer assim, para que vocês vejam melhor. Pronto, show de bola. Olha só, já está bem próximo. O que é que está faltando? Ora, está faltando zerar os elementos da diagonal principal, certo? Que aqui são zero, são iguais a zero, e inverter o sinal nas outras posições. Ora, como é que eu obtenho isso de maneira fácil? Eu vou pegar essa matriz aqui, certo? E subtrair da matriz identidade, de ordem 3. Então, eu vou subtrair de I. Olha só, eu vou fazer I menos essa matriz. Ora, quando eu faço I menos essa matriz, o que é que vai acontecer? É como se eu colocasse aqui, ó, a matriz de identidade vai ficar 1 menos 1, 0, certo? Aí 0 menos 0,2 menos 0,2 e assim por diante. Olha lá a mágica acontecendo. Pronto, então aqui eu já tenho, certo? A minha matriz B. Então a matriz B, se eu for escrever aqui em uma linha, ela vai ser assim, ó. B é igual a matriz. Eu posso até calcular a matriz de identidade, mas eu posso colocar diretamente aqui, né? Bom, tem que pegar a ordem do sistema, né? N. Aí eu vou fazer B como sendo igual a matriz de identidade menos a inversa de C. Eu vou fazer o seguinte, ó. A inversa de C, eu vou definir aqui. Vou definir antes, que a gente vai precisar dela. Então a inversa de C vai ser C é A vezes a identidade, né? Ó. A vezes a identidade e a identidade está aqui. Pronto, não mudei nada, certo? Não mudei absolutamente nada. Eu vou tirar o C aqui porque não tem referência, vou colocar só a inversa, certo? Inversa. Então, voltando para cá, vai ficar a identidade menos essa matriz inversa vezes A. Então, a identidade menos inv, multiplicação de matrizes, vezes A. É a mesma coisa, né, pessoal? Eu posso substituir todas essas linhas por essas três, e aí vamos ver se dá o resultado esperado. Vamos lá. Aqui tem que vir para a esquerda. E aqui eu vou imprimir B, tá certo? Vamos ver se aqui vai imprimir B agora. Pronto, certinho, ok? É muito importante que vocês entendam todos esses passos. Eu fiz de propósito, poderia fazer de outra maneira, mas eu fiz de propósito para que vocês enxerguem as possibilidades da biblioteca e entendam, por exemplo, a diferença de uma multiplicação elemento a elemento para uma multiplicação normal de matrizes, tá, pessoal? Pronto. Aqui eu tenho a matriz B e a matriz G é muito simples, né? Porque a matriz G eu só vou dividir cada linha dela pelo respectivo elemento da diagonal principal. Ora, como a gente viu, se eu pegar essa matriz INV e multiplicar pela matriz B, já vai me dar a minha matriz D, né? Olha só, D é igual a INV, multiplicação de matrizes, né? Pela propriedade lá que eu tinha mostrado para vocês, né? Da matriz que ela é diagonal, né? Eu vou multiplicar por B, né? E vou ter que multiplicar por B e eu tenho a matriz D. Vou só aqui imprimir a matriz D para que a gente veja, certo? Então 0,7 está aqui, menos 1,6 e 0,6. Então vou pegar essa linha e vou colocar exatamente aqui. Show de bola. Pronto. Basicamente essa aqui, digamos, é a parte mais complicada do nosso algoritmo, né? O resto aqui é bem simples, pessoal. Eu vou até voltar para o pseudocódigo, né? Para que a gente veja lá. Ok. Então vou fazer o meu while, né? Primeiro, antes de tudo eu vou definir o meu xold, né? Então xold vai ser igual ao x0, né? Definindo aqui, se bem que em Python, né? Isso aqui é como se fosse uma view, né? Então, na verdade, xold é o x0, né? Seria desnecessário, mas bom. Posso até fazer assim, né? np.copy, acho que é mais seguro pra gente, ok? Pronto. Então, xold tem uma cópia de x0, mais seguro. Depois eu vou ajustar aqui, né, a variável das iterações, então it igual a 0, certo?
e o erro relativo eu vou começar como sendo 1. Fiz o setup inicial. Lembrando que essa passagem aqui por referência, pessoal, isso aqui é uma coisa do NumPy, tá certo? Então é uma coisa que vocês devem se preocupar quando estiverem trabalhando com o NumPy. Perfeito. Então agora vamos para o laço, né? Então o while e colocar as nossas condições. Enquanto o erro relativo for maior ou igual a 10 elevado a menos P, né? Que é a precisão. Então, enquanto 10 for o erro relativo for maior do que 10 elevado a menos P, né? E o IT, né? O IT for menor ou igual a N max. Acho que isso aqui é um AND mesmo, né? Eu já estou trocando aqui com as várias linguagens. Ok. Então, aqui está a condição, né, dele permanecer no while, certo? E aqui eu vou escrever o processo iterativo, que é bem simples, né? Vai ser assim, ó, x vai ser igual a matriz B, multiplicação de matrizes, né, pessoal? Então, assim, ó, multiplicado por x old, né, mais D. Pronto, feito isso, eu vou calcular o erro relativo. Então, o erro relativo vai ser igual. Eu vou calcular, né, a norma linha de x menos x old. Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser np ponto, a gente já viu isso antes, né, np ponto max, o máximo, né, do np ponto abs, do valor absoluto de quem? De x menos x old. Então, aqui está o numerador dividido pelo denominador. Então, só vou copiar isso aqui e tirar o x old. Pronto, então aqui está o erro relativo calculado, né, pelas normas linha. Aqui eu vou fazer o meu x old como sendo uma cópia agora do x, né, ó, como sendo uma cópia do x, e vou atualizar o contador de iterações. Então, basicamente, a gente concluiu, né, pessoal? A gente concluiu o nosso algoritmo. Então, saindo aqui do while, tudo que eu tenho que fazer é retornar, além do x, né, a gente quer retornar também o número de iterações. Então, eu coloco isso aqui dentro de uma tupla. Perfeito. Então, agora a gente pode testar a nossa implementação. Esse aqui é um lixo aqui da implementação passada. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, antes de chamar o algoritmo, eu vou verificar qual é a solução exata desse sistema, né? A solução exata a gente pode encontrar utilizando a função inversa, né, da biblioteca NumPy. Então, a solução x, ela é, na verdade, a inversa de A multiplicado por B, né, pessoal? Isso aqui a gente pode ver aqui no slide. Deixa eu só abrir. Ops. Abrir aqui o slide. Pronto. Olha só. AX é igual a B, então se eu quero isolar o x aqui, eu vou multiplicar dos dois lados, né, pela inversa. Então aqui vai dar a identidade, ou seja, do lado esquerdo vai ficar x igual, né, a inversa de A, então a inversa vezes a matriz B, certo? Aqui vezes a multiplicação de matrizes. Então vamos lá. Perfeito. Então pronto, a gente está aqui na ideia de verificar quem é a solução exata, né? Só para que a gente tenha uma ideia. Então a solução exata é solução exata do sistema. Na próxima linha eu vou colocar a inversa de A vezes B, certo? Então isso aqui me dá a solução exata do problema. Vamos lá, executar. Olha, a solução exata do sistema é essa, ó, 1 menos 2 e 1. Okay? x0, x1, x2. Pronto. Então, se a solução exata é essa, vamos agora chamar o nosso programa aqui de Jacobi, que vai fornecer o x e a quantidade de iterações para resolver o sistema AX igual a B, com uma precisão, vamos colocar de 3 algarismos significativos, né? O nosso x0 eu vou definir aqui, tá certo, pessoal? Como sendo x0 é igual, não sei, a gente vai pegar a matriz de zeros, né? Então, zeros, np.zeros, pegar aqui a matriz de zeros, e aqui a gente vai passar como parâmetros aqui para a função 0,
zeros, né, o shape da matriz. Então, é uma matriz que ela tem quantas linhas? Um vetor coluna, então tem n linhas, né, e uma coluna. Então aqui vai me gerar essa matriz de zeros, que tem n. Veja que o n aqui não está definido, certo, pessoal? Eu vou colocar, enfim, né? Vou ter que colocar essa linha aqui para fora também, para ficar genérico, né? Senão ele vai dar bronca aqui. Ok. Então eu defini o meu x0, vou colocar aqui na chamada, ó, x0. E por último, sei lá, vamos colocar 30 iterações máximo, um número máximo de 30 iterações. Perfeito. Então, agora eu vou dar um print, né? Vou dar um print. E aí, vamos dar um print bem bonito, aquele formatado. Então, o valor da solução é... Assim, o valor da solução após it iterações é, dois pontos, para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar na outra linha, print x. Ok, pessoal? Então, o valor da solução após it iterações é print x. Vamos ver se funciona de primeira aqui. Pronto, a solução exata é, e vamos ver, ó, o valor da solução após 7 iterações é. E aí eu tenho exatamente, ó, com 3 algarismos significativos, né? Eu tenho exatamente o valor desejado, tá certo, pessoal? Posso brincar, posso colocar aqui uma precisão maior, sei lá, de 10 algarismos significativos e vamos aumentar aqui para 300 o número máximo de iterações, mas vai sair com bem menos, né? Vamos lá rodar, pronto. Após 24 iterações, né, eu tenho que a solução do sistema deu exatamente igual à solução exata, né? Devido aqui à quantidade de algarismos significativos que o Python utiliza. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, certo? E até a próxima. Um abraço.